Fala galera, tudo bem? Espero que vocês estejam passando uma ótima semana, morrendo de saudades de mim, né? Mas beleza, tô aqui com mais uma nova aula para vocês não ficarem com saudade de aprender Sociologia comigo, tá? Na semana passada a gente falou sobre cultura, a gente falou da cultura como campo de batalha, falamos primeiro da visão do Marx com relação à cultura e depois a gente falou da visão do Antônio Gramsci. Vamos fazer uma revisãozinha básica, né? Primeiro, Marx ele vai falar que a cultura é uma arma dos mais poderosos, da elite, para dominar os mais pobres, né? Então, a elite ela passa as ideias dela para os mais pobres. Através do quê? Através das propagandas, através da televisão, por exemplo. Lembra que ano passado a gente tinha falado sobre socialização e que a televisão socializava as crianças? É a mesma ideia que Marx vai ter, basicamente. É o que a gente pôde ver, por exemplo, nesse documentário que eu passei para vocês, Criança, Alma do Negócio. Os mais ricos utilizando da propaganda e da televisão para falar quais são os valores que os mais novos e os mais pobres devem seguir. Então aí nós temos o quê? Uma elite econômica que se utiliza da televisão para poder passar a sua visão de mundo para toda a sociedade, como se essa visão de mundo fosse da sociedade como um todo e não apenas de uma parte dela, no caso, a elite. Tá? É uma visão muito interessante, e aí a gente também tem uma outra visão, a visão do Antônio Gramsci. Não que necessariamente uma vai contrapor a outra, mas Gramsci ele vai ter uma visão diferente. Qual visão é essa no caso? Ele vai dizer que não, na verdade, a cultura ela é campo de batalha. Não necessariamente, não apenas os mais ricos, a elite, usa-se da cultura para dominar os mais pobres. Por quê? Porque esses mais pobres pensam, eles são seres racionais que podem desconfiar de todo esse trabalho, de toda essa alienação que a televisão vai acabar fazendo, certo? Vamos trabalhar um pouquinho mais o Gramsci hoje, e aí a gente vai dar um passo mais para frente. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok. Então olha só. Vamos começar a lembrar Gramsci partindo dessa fala aqui. Esse daqui é o Ferrez, e eu já falei com vocês sobre o Ferrez ano passado, naquele rolo do Rolex com o Luciano Huck. O Ferrez ele era morador do Capão Redondo, se eu não me engano ele ainda é morador do Capão Redondo, que é o quê? Um bairro da periferia de São Paulo. E ele fala o seguinte: a periferia é um ser à parte da sociedade. E aí eu quero lembrar uma visão para vocês básica. Quem mora na periferia vai ter uma visão diferente da sociedade de quem mora no Urbanova ou no centro, em bairros ricos, né? Então, aqui, a periferia é um ser à parte da sociedade. Isso daí é interessante pensar porque se a periferia é um ser à parte da sociedade, ela vai ter uma visão de mundo diferente, ela vai ter uma visão cultural diferente, ela vai se apropriar da cultura de forma diferente também, certo? E aqui nós temos uma ideia do Gramsci sobre essa cultura popular. Para Gramsci, a cultura popular é a arena na qual emergem novas visões de mundo. Visões de mundo não só das elites que controlam a TV, mas também da periferia, que recebem, né, essas visões de mundo, que recebem influências das ideologias da classe dominante, os mais ricos, né, ao mesmo tempo que filtram e reorganizam essas influências de forma autônoma. Como assim? Vamos para além da televisão, porque a televisão ela é bem elitista mesmo, só quem é dona de um canal que consegue fazer TV. Mas vamos pensar a internet, vamos pensar o YouTube. O YouTube, você pode colocar qualquer vídeo lá, você não precisa pagar. E se você não precisa pagar, tanto o cara mais rico quanto o cara mais pobre, ele consegue colocar sim a sua visão de mundo lá. Tanto é que eu vou sugerir lá no Google Classroom para vocês uma página bem interessante que é do Grito Filmes. O que é o Grito Filmes? É uma página que vai aparecer vários slams que acontecem na periferia. Esses slams são jovens da periferia que vão declamar poesias e o negócio é muito interessante. Eu vou deixar lá para vocês verem como o mais pobre ele consegue se apropriar da cultura, transformando a cultura em campo de batalha, na qual eu vou ter a visão de mundo dos mais ricos, a visão de mundo dos mais pobres. Essas visões de mundo elas vão se chocar, coisa que eu já falei para vocês na aula passada, certo? Então vamos reler aqui. A cultura popular é uma arena na qual emergem novas visões de mundo. Essas novas visões são as visões dos mais pobres. Tá? Esses mais pobres eles recebem sim influência das ideologias da classe dominante, porque eles veem TV, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo que ele recebe essa influência, eles também reorganizam e filtram essas ideias, essas influências de forma autônoma. Eles não aceitam simplesmente. Tem gente que sim, tem gente que aceita e não pensa, mas não é todo mundo.
Tem gente que acaba refletindo sobre isso e fala, peraí, essa cultura é para mim? Essa visão de mundo deve ser minha? E quando eles entendem que não devem ser deles, o que eles fazem? Eles fazem uma nova cultura. Então essa visão do Gramsci é muito interessante. Por quê? Porque nós temos uma arena de batalha. Não apenas no YouTube. Na década de 60 e 70, usava-se muito o teatro para combater a ditadura militar. Então, o teatro também era utilizado pela camada mais pobre e dominada para que ela conseguisse passar a sua visão de mundo. Não só o teatro, mas nas praças você vai fazer intervenções, você vai usar as artes plásticas, você vai usar hoje a internet, você pode usar a TV, você pode usar N coisas diferentes para mostrar a sua visão de mundo. Então, isso daí é interessante. A cultura, ela é campo de batalha na visão do Gramsci. Ao contrário um pouquinho do Marx, que vai falar que não, a cultura, ela serve para passar a visão dominante da elite. Tudo bem? Está no livro de vocês, dá uma lida com calma nas duas visões para vocês poderem comparar. Isso vai ser muito importante, tá? Vamos para frente. Temos uma outra coisa para falar que é bem interessante, as ideias de Adorno e Horkheimer. Está no livro também. Em 1947, Adorno e Horkheimer desenvolveram o conceito de indústria cultural. Nós temos que pensar essa ideia de indústria cultural. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, já relembrando um pouquinho do bimestre passado. Uma indústria. O que uma indústria produz? Uma indústria de sapato vai produzir sapatos, mas vai produzir um sapato? Não vai produzir um sapato, vai produzir vários sapatos. Para consumo de quem? Da sociedade como um todo, da população como um todo, da massa da população como um todo. Então, uma indústria de sapatos produz sapatos para a massa. E uma indústria cultural vai produzir o quê? Uma indústria cultural vai produzir cultura. Para quem? Para o povo, para a sociedade, para a massa, certo? Então, essa ideia é bem facinho. Então, Adorno e Horkheimer desenvolvem essa ideia de indústria cultural para demonstrar que na Alemanha nazista, olha que interessante, está fazendo uma análise da Alemanha nazista, que tinha acabado de perder a Segunda Guerra, certo? Então, ó, desenvolve essa ideia de indústria cultural para demonstrar que na Alemanha nazista, a massificação cultural teve importância para assegurar a dominação sobre as classes trabalhadoras. Já lembrando um pouquinho da ideia do Marx, né? Eu tenho uma indústria que vai produzir cultura para garantir o quê? A dominação sobre as classes trabalhadoras. A produção de bens culturais voltados para o simples divertimento, olha lá, só um divertimento sem nenhuma criticidade e distorção da realidade, e não para reflexão crítica, seria uma estratégia fundamental para atingir o conformismo das massas e a naturalização da situação de violência que elas estavam submetidas. Naturalizar uma situação de violência é achar que essa violência ela é natural e não social, que ela já veio com a natureza, que ela é normal, e não é porque, então, e não seria porque é uma dominação de um grupo em cima de outro. Então, olha que interessante, eu tenho uma produção de cultura voltada só para o simples divertimento, sem uma capacidade de reflexão crítica voltado para o conformismo. É o que vocês já devem ter visto lá pelo sexto ano, que se chamava política do pão e circo. Eu dou o pão, eu dou a comida, eu dou o circo. Eu dou a diversão. Dando a diversão para o pessoal não vai pensar nos problemas que são relevantes, nos problemas políticos, por exemplo. Então, eu apenas vou me divertir, vai parecer que a realidade ela é ok, tá? E eu vou me conformar com a minha situação. O importante é que o meu time está ganhando o campeonato, mas se na política a minha classe social está se ferrando, isso daí fazer o quê? Sempre foi desse jeito. Quando eu falo sempre foi desse jeito e eu não posso mudar, eu naturalizei uma situação de violência. Que situação de violência é essa? Eu ser mantido numa situação de desigualdade social pelos agentes políticos que mandam no governo, que mandam no Estado. Tá entendido isso daí? Não é difícil. A gente pode pensar um exemplo no Brasil que é muito simples. Olha aqui. Enquanto te roubam, você grita gol. Qual que é a crítica nessa faixa? É simples. A crítica que está aqui é que o futebol ele serve apenas para tirar foco daquilo que é mais importante, tá? Que é a política, que é, sei lá, a corrupção. Tá? É uma crítica interessante? É uma crítica interessante, mas eu preciso deixar claro uma coisa para vocês. Enquanto você está lendo um livro, enquanto você está vendo essa aula, o pessoal também está te roubando. Tá? Então, você pode ter uma diversão? Você pode sim ter uma diversão, mas você não pode esquecer de uma coisa.
a reflexão crítica, certo? Você pode se divertir vendo futebol? Pode, não tem problema nenhum. Você não pode deixar de lado uma reflexão crítica. O problema é quando a gente usa o futebol e esquece de pensar a política também. E é isso que a Alemanha nazista ela fez muito bem. Uma massificação cultural, fazendo com que a gente deixasse de lado aquilo que realmente importa. Tá? Não podemos deixar de lado aquilo que realmente importa. Podemos ver futebol, sim, pode ficar tranquilo. Mas não esqueça de pensar, certo? Ok, então olha lá. O próprio sentido da palavra massa. Eu falei para vocês, a indústria cultural produz cultura para a sociedade, para a massa. Mas o que significa esse conceito de massa? Vamos pensar essa palavra massa, qual é o sentido dessa palavra? O próprio sentido da palavra massa é algo ao mesmo tempo homogêneo e moldável. Eu posso moldar do jeito que eu quiser. Então ela é manipulável. E isso já diz muito a respeito da passividade dos indivíduos diante da mercantilização da existência social. O que é mercantilização? A existência social só é válida quando ela gera dinheiro, tá? Então, é um fenômeno ocasionado pela racionalidade da sociedade industrial capitalista. Você só é feliz se você consumir. Não foi o que a gente viu isso no Criança Alma do Negócio? É isso mesmo. Você só é feliz se você puder comprar. Lembra aquela menininha que fala assim, olha, eu peço para minha mãe, ela não me dá e eu sinto uma dor no coração. Eu não sei porque eu sinto uma dor no coração, mas eu sei que sinto. Ela não sabe teorizar, mas a gente sabe. Por que ela sente uma dor no coração? Porque a existência social dela foi mercantilizada. Ela só é feliz quando ela consegue gastar dinheiro. E isso foi feito pelo quê? Pela sociedade industrial capitalista, que coloca na nossa cabeça que eu só posso ser alguém feliz se eu gastar dinheiro, se eu consumir. Olha lá. E a gente que não sabe teorizar sobre isso, as pessoas que não conseguem pensar sobre isso, simplesmente embarcam nisso, sem refletir criticamente, e acabam apenas se sentindo frustradas sem saber o porquê disso, certo? Não é complicado, tá? Dá uma lida no livro, que no livro está dizendo bastante coisa sobre isso. Então, nessa sociedade capitalista, industrial, que mercantiliza a nossa existência social, tudo vira uma mercadoria voltada para o consumo da massa. Nós, como população, somos a massa moldável. Inclusive bens culturais como filmes, livros, músicas e obra de arte, certo? Então, quando a gente vai se divertir, onde que a gente vai se divertir? A gente vai no cinema, que está dentro do shopping. A nossa existência é gastar dinheiro no shopping e depois ir no cinema gastar mais dinheiro ainda, certo? Então, a gente só é feliz porque nós gastamos dinheiro. Quem não gasta dinheiro para consumir é o quê? É excluído da sociedade. Ao ser excluído, ele não é cidadão, ele é uma pessoa infeliz. Ok? Nessa perspectiva, a indústria cultural transforma o lazer em um prolongamento da relação de trabalho. Se você só vai ser feliz se você gastar dinheiro, você precisa trabalhar para poder gastar dinheiro e para poder ser feliz. Então, quanto mais se trabalha, espacinho aqui, né? Quanto mais se trabalha, mais é possível consumir durante o tempo livre, porque você vai ter mais dinheiro, o que gera um ciclo vicioso. Quero comprar algo mais caro, preciso trabalhar mais, preciso me sacrificar ainda mais. Prevalece então a lógica da mercadoria, da coisificação e da mecanização, que afasta a possibilidade de reflexão crítica. Eu não paro para pensar que se eu quero alguma coisa, eu tenho que trabalhar mais e que isso é ótimo para o dono do capital, para o dono da empresa. Isso não é ótimo para mim, é ótimo para quem está lucrando com o meu trabalho. Prevalece a lógica da mercadoria, que afasta a possibilidade de reflexão crítica e leva à consolidação do capitalismo como sistema social hegemônico. Eu apenas trabalho, eu não questiono, eu não percebo tudo isso que eu estou falando para vocês agora. Mas, como eu estou falando isso para vocês, eu gostaria que vocês refletissem um pouco. Será que o dia a dia de vocês não é assim também? Em que aspectos, em que momentos a gente está dentro dessa roda, desse ciclo vicioso do capitalismo, apenas gerando dinheiro para gastar mais dinheiro para a gente poder se sentir feliz? E nesse sentido, será que eu conseguiria ser feliz sem gastar dinheiro? Eu acho que é uma ótima questão para a gente pensar agora em termos de pandemia, já que agora a gente não está gastando dinheiro com coisas desnecessárias. E olha que interessante, eu estou nessa pandemia apenas comprando o necessário para eu sobreviver. E o que está acontecendo com a economia? Ela está colapsando. Peraí, então eu não estou comprando aquilo que é supérfluo, eu só estou comprando aquilo que eu preciso e a economia está indo para o saco? Que interessante. Pensa nessa questão direitinho, viu?
E aí, para acabar, eu vou deixar para vocês no link do Google Classroom esse vídeo com esse cara aqui. Quem não sabe quem é esse cara era o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele vai ter uma fala muito legal sobre essa sociedade de consumo, ok? Vamos tirar aqui o compartilhamento de tela e vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar esse vídeo para vocês, eu vou deixar o link lá do Grito Filmes para vocês verem alguns slams, para vocês verem como a periferia, como os mais pobres conseguem se ocupar da cultura como campo de batalha. Eu gostaria que vocês vissem pelo menos esse vídeo do Mujica. Esse vídeo do Mujica tem 10 minutinhos e ele vai falar uma coisa muito interessante. E a partir desse vídeo a gente vai retomar a aula na semana que vem, certo? Isso é o único exercício que eu vou passar para vocês. Não precisa fazer mais nada para mim, só veja esses vídeos, ok? Beijo para vocês, bom descanso e até semana que vem. Tchau!